A igreja ouve a Jesus, o Verbo de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. A epístola de 1 Pedro, capítulo 2, para a nossa meditação esta noite de domingo. A primeira epístola de São Pedro, capítulo 2. Vamos fazer a leitura somente dos versos 24 e 25. Primeira epístola de São Pedro, capítulo 2, o verso 24 e o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos converterdes ao bispo e pastor da vossa alma. Oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos avançando na série de sermões em 1 Pedro e nos conduzimos agora para o fim do capítulo 2. E esse capítulo, ele tem tratado daquela perspectiva da vida dos cristãos em meio ao sofrimento, em meio à angústia, às lutas da vida. E agora Pedro, então, falando à igreja, nos dirige essa ideia do sofrimento cristão. Como propósito geral da epístola, nós temos encontrado ele lá no capítulo 2, o verso 4 e o verso 5. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro deseja encorajar seus leitores a testemunharem sobre a verdadeira graça. Um chamado de Pedro para que a igreja testemunhe da graça que os alcançou. Um outro tema presente na epístola é o sofrimento dos cristãos perseguidos. Então, o convite ao testemunho do Evangelho e a perseguição dos cristãos são dois temas que caminham juntos por toda a epístola. Nós vimos então a necessidade de santidade no capítulo 1, verso 13 ao 16. Depois vimos a importância da reverência quanto ao Deus Salvador, capítulo 1, verso 17 ao 21. Depois o amor fraternal, presente lá do capítulo 1, 22, até o capítulo 2, 3. O sacerdócio cristão, o serviço do crente, capítulo 2, do verso 4 até o 10. E agora, no ponto 5, estamos tratando sobre o proceder social do cristão, capítulo 2, verso 11, até o capítulo 3, o verso 12. Bom, nesse trecho que nós temos trabalhado, nós já observamos a submissão do cristão em sofrimento às autoridades, mesmo que o governo seja mau, mesmo que o governo esteja fazendo aquilo que não produz o bem geral, o cristão deve se submeter como um sinal daquele que está disposto a sofrer pelo Evangelho. Vimos o sofrimento do escravo, do servo e daquele que trabalha, mesmo que o patrão não seja bom e cordato. Pedro exorta que você se submeta por causa do Evangelho. Parece que nos cansa essa ideia do sofrimento. Parece difícil, árdua, pesarosa. Alguns de vocês, eu até observei que depois desses últimos domingos, se tornaram meio distantes da graça, pensando que talvez seja muito árduo o caminho do Evangelho. Por isso Pedro agora abre um parêntese, para falar sobre Cristo, sobre o nosso Salvador. Então o tema de hoje é o forasteiro e peregrino, portanto nós, a igreja, e o Cristo como substituto penal.
aquele que nos substitui, que paga por nós nossa pena. Nesses versos, Pedro ele apresenta a obra da substituição penal. O servo, e esse termo não está presente aqui no texto que nós trabalhamos, capítulo 2, do verso 24 até o verso 25, mas é muito presente lá em Isaías 53, que dá o pano de fundo para isso que Pedro está falando. Então o servo tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Veja que Pedro deixa bem claro: nossas enfermidades e nossas dores. Abra sua Bíblia, a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 5, o verso 21. Um texto muito belo das Escrituras. Segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pedro, entendendo as nossas enfermidades e as nossas dores, o nosso sofrimento em um mundo que jaz no maligno, num mundo que está em queda, nos conduz agora à percepção de um Cristo santo, justo, que se faz pecado por nós, que leva as nossas dores, que leva as nossas enfermidades. Isaías 53, o verso 6, abra sua Bíblia lá, profeta Isaías, capítulo 53, o verso 6. Tivemos a oportunidade de ter um sermão neste mesmo texto de Isaías. O capítulo 53, o verso 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha, as palavras de Isaías refletem-se claramente no texto de Pedro. Um texto também muito belo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. De fato, Pedro está falando dessa substituição penal, na qual Cristo carrega sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. Os evangélicos têm procurado colocar a substituição penal em uma posição secundária, ou excluí-la totalmente em favor de algum outro aspecto da obra de Cristo. Por exemplo, a ideia de que Cristo adquiriu para nós tesouros celestiais está presente lá no texto de Efésios. Leia o capítulo 1 e o capítulo 2 da Epístola de São Paulo aos Efésios. Mas esses tesouros celestiais em nenhum momento podem ser compreendidos como bênçãos materiais. E o que os evangélicos têm feito nesses dias é transformar a obra de Cristo num simples sistema de agariar bens materiais, bênçãos terrenas, e se esquecem dessa doutrina fantástica da substituição penal, na qual Ele toma o nosso lugar diante de Deus e paga por nós. Os nossos pecados são derramados sobre Ele, e essa não tem sido uma mensagem presente nos nossos dias. E surge a pergunta então: por que Cristo morreu? Cristo morreu para me dar uma vida sem sofrimento, sem dores, para me fazer rico, feliz, abastardo, para não ter enfermidades. Cristo morreu para que eu seja um bom vivant. Cristo morreu para que eu seja um hedonista. Por que Cristo morreu? Em primeiro lugar, para levar nossos pecados. Olha o verso 24, 1 Pedro capítulo 2, o verso 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Quem tem acompanhado a leitura do Catecismo de Heidelberg aos domingos de manhã,
Quem participou da série de sermões sobre a obra de Cristo nas terças-feiras ou os estudos realizados às quartas-feiras, conhece um pouquinho sobre essa doutrina, a necessidade da encarnação, porque Pedro declara que ele levou no seu corpo. Então não vou me delongar neste assunto aqui. Também a ideia de que ele necessitaria morrer no madeiro. É bem claro aquele texto lá de Deuteronômio que declara que todo aquele que é pendurado no madeiro, na cruz, se torna maldito. Como ele era justo, ele não podia ser condenado, mas ao se tornar maldito na cruz, ele leva sobre si as nossas culpas. Doutrina essa também já trabalhada aqui, não vou me delongar nela, o nosso tempo não nos permite trabalhar exaustivamente esses aspectos teológicos. Mas o texto diz que ele carrega no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Cristo morreu para levar os nossos pecados. A igreja não pode ser um centro de recreação, de busca do prazer, da alegria temporária. A igreja não pode ser um lugar para suprir as necessidades físicas das pessoas. Ela o faz. A igreja proporciona prazer. É agradável, como foi hoje, depois da reunião do Ministério de Comunicação, termos um almoço no salão social. É bom. É agradável quando somos supridos financeiramente ou materialmente na igreja pelos diáconos, pelos irmãos da fé. Mas a igreja não tem este objetivo. A igreja tem como objetivo tratar dos pecados dos pecadores. Ele levou sobre si os nossos pecados. A obra de Cristo é para dar liberdade dos pecados. Então o ponto A nos fala neste versículo que ele veio para nos livrar da punição merecida dos nossos erros. O verso 24 diz: ele carregou sobre o seu corpo, sobre o madeiro. Nós é que tínhamos que perecer. Éramos nós os criminosos. O diálogo entre Cristo e um dos criminosos na cruz, um deles olha e diz assim: olha, nós, tudo ok, que sejamos crucificados, que pereçamos aqui, de fato somos culpados, pecamos, roubamos, matamos, e a culpa é justa. Mas este homem, o que ele fez? É inocente. Já o próprio governador tinha lavado as mãos e dito: olha, não há contra ele coisa alguma. Os líderes religiosos inventaram mentiras porque não encontravam nada do que o acusar. Todos os debates entre Cristo e os fariseus e saduceus, ele saía vitorioso. E em nada conseguiam armar contra ele armadilhas. Mas ele morre para levar sobre si a punição que nossos erros mereciam. É o nosso pecado. O texto no verso 24 diz assim: os nossos pecados. Pedro é bem claro: os nossos pecados. Toda vez que sofremos, quer sobre a autoridade instituída, quer sobre o domínio de patrões que sejam maus, ou como nós vamos ver na próxima semana, e alguns brincam que a apresentação da obra redentora da substituição penal de Cristo aparece aqui, porque ele vai falar agora sobre o casamento, né? E é duro, né? O casamento não é fácil. Mas Pedro está abrindo um parêntese para aliviar um pouco. É tanto sofrimento, é tanta luta, e ele está dizendo: olha, não se preocupe. Ele levou os nossos pecados, ele pagou pelos nossos erros. B, nós somos conduzidos a uma vida de justiça. Ele morreu para levar os nossos pecados e nos conduzir a uma vida de justiça. Ele morre para levar os pecados e assim nos conduzir a uma vida de justiça. Olha o que diz o verso 24: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Ele está nos conduzindo agora a uma vida de justiça. Veja a situação que Pedro cria no final do verso 24. Ele morre pelos nossos pecados e nos torna então mortos para os pecados, porém agora vivos para a justiça. Eu já falei anteriormente sobre isso aqui. No cristianismo não existe a ideia da neutralidade.
de ser neutro, de ser imparcial. Ou você mente, ou você abandona a mentira e fala a verdade ao próximo para edificação. Ou você vive uma vida de roubo, ou você abandona o roubo e trabalha com as próprias mãos para ter o que comer e ajudar o próximo. E Pedro diz então, agora vocês morreram para o pecado e vivem para a justiça. Ninguém fica no meio termo. Ninguém fica em cima do muro. Ninguém leva uma vida cristã neutra. Eu não vou me posicionar sobre isso, eu não vou influenciar o fulano, é problema dele, não vou me intrometer na vida dele. Não existe isso. Você morre por pecado, você para de praticar aquilo que era errado diante de Deus, aquilo que era contrário à vontade de Deus, às Escrituras, e agora você passa a praticar a justiça, a viver a justiça. É preciso retirar uma coisa e colocar outra no lugar. É essa perspectiva que Pedro apresenta. Ele morre para levar os nossos pecados e nos conduz a uma vida de justiça. Uma coisa está ligada à outra. Ninguém então se converte para ficar sentado no banco. Ninguém se converte para levar meia vida cristã. No domingo é crente, na segunda-feira ele não é crente. Então, ou você abandona o pecado, morre, e a ideia é muito clara: mortos para os pecados e vivo para a justiça. Um convite bem claro. Em meio à vida de sofrimento e a muitas lutas, aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Você precisa considerar esta verdade, de que Cristo livrou você da punição merecida dos seus erros e conduz você a uma vida de justiça. Bom, em segundo lugar, Ele morreu para nos trazer ao aprisco. Olha o verso 25. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor, bispo da vossa alma, porque estáveis desgarrados. O que nos caracterizava? Primeiro, estávamos sem rebanho. Nós não fazíamos parte. Tem um ditado, e ele tem origem no catolicismo romano, que todos são filhos de Deus. Isso é mentira. Todos são criaturas de Deus. Por isso que João declara que todos aqueles que creem, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Outrora não éramos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Mas Jesus diz agora: eu vos chamo amigos. Entenda, a ideia que Pedro apresenta de alguém que estava desgarrado, estava fora. Lhe era estranho a convivência com o rebanho, o participar da mesma caminhada, ter um envolvimento de proteção comum, de estar reunido, de estar se aquecendo, de estar participando do mesmo banquete, da mesma grama, bebendo da mesma água, fazendo a mesma caminhada juntos. Alguém que vivia independente, sozinho, desgarrado, solto, vagando pelas colinas e penhascos, solitário, correndo o perigo de ser tragado pelos lobos vorazes. Outrora éramos caracterizados sim como gente sem rebanho. Agora a característica daqueles que estão sofrendo, que estão em perseguição, é que eles estão juntos. É por isso que a igreja existe. Ela nos fortalece, nos dá graça, nos sustenta, nos motiva. Juntos nos alimentamos. Você deve saber que eu não posso fazer a Santa Ceia em casa. Eu preciso estar reunido em igreja. É uma exigência. Ninguém está autorizado a fazê-la sozinho em casa. Eu não posso me auto-batizar. Eu preciso estar na igreja. Preciso do testemunho da igreja, da validação da igreja quanto à minha fé. Preciso que a igreja me ajude no sustento dessa fé. Por isso, viver sem rebanho é uma característica daqueles que estão distantes de Cristo. Ele diz assim: vocês outrora estavam desgarrados, mas agora Ele trouxe vocês para o aprisco. Jesus fala muito bem isso no Evangelho de João. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas vêm, e Ele mesmo diz: eu sou a porta, e elas entram pela porta, e entram no meu aprisco, e então são agora o meu rebanho. A igreja é um lugar para sermos
ajudados, fortalecidos e nos tornarmos um rebanho. Outra característica daqueles que estavam longe, sem pastor e sem bispo. A ideia do pastor, nós a compreendemos muito bem, ela vem lá do Antigo Testamento, e era muito comum a vida rural de Israel. O pastor é aquele que guarda as ovelhas. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, as alimenta, dá a elas todo o tratamento médico necessário quando estão feridas, quando estão enfermas, as conduz ao pasto verdejante, a águas tranquilas, guarda elas com o seu cajado, com o seu bordão, de qualquer perigo, de qualquer lobo que venha devorá-las, as conduz por caminhos de segurança. A imagem evocada aqui, e Pedro diz isso no verso 25, lá na parte final: vos converterdes ao pastor e bispo da vossa alma. Veja, Jesus é o pastor da alma. O papel que Pedro dá a Cristo é aquele que pastoreia a alma dos seus fiéis. Nós cremos, como igreja reformada, toda vez que a palavra de Deus é fielmente pregada, o próprio Cristo está nos falando. Esta é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Você consegue imaginar a cena do pastor de nossas almas, pastoreando as nossas almas? Ele o faz com o sacramento da mesa do Senhor, quando nos alimenta com o pão espiritual e com o vinho espiritual. Almas cansadas e aflitas da caminhada cristã, da perseguição, dos sofrimentos, das angústias deste tempo presente. Então ele institui um sacramento, um sinal, um selo, pelo qual ele diz: eu os alimento com promessas, com graça contida nesses elementos que ele estabeleceu. Ele o faz pela ceia. O batismo aplica um sinal de graça à vida dos seus. E toda vez que alguém é recebido pelo batismo, somos fortalecidos, porque mais e mais pessoas estão sendo marcados, separados, até o total, como diz Apocalipse, dos santos de Israel se completarem. Isso fortalece as nossas almas. O pastor que nos dirige, que nos alimenta e que nos conduz. Pedro também fala que ele é o bispo. O bispo aqui não é a autoridade eclesiástica como se acostumou fazer na Igreja Católica Romana e os evangélicos imitaram. O bispo, no conceito do Novo Testamento, era aquele que tinha o papel de supervisionar, de administrativamente cuidar da igreja, de estar supervisionando a vida da igreja. O que Pedro está declarando com o termo bispo, e o termo grego denota aquele que supervisiona, aquele que averigua, que Jesus Cristo está supervisionando a vida do seu povo, que Ele mesmo está cuidando da alma dos seus, não está terceirizando isso a homens. Um pastor autêntico, e agora eu me refiro àqueles que têm o ofício, aqueles que foram instituídos pelo próprio Cristo, não fazem por si mesmos. Daí a ideia da vocação. Cristo os chama e os institui. O autor de Hebreus diz que ninguém toma para si o sacerdócio, ninguém se auto-ordena, ninguém se faz pastor. Ele é feito pelo próprio Cristo através da igreja. Então, cuidado com aqueles que têm se autodenominado pastores, que não foram instituídos por Cristo, que não falam por Cristo e nem falam de Cristo. O autêntico pastor, ele não se torna o pastor das almas, ele conduz as pessoas ao pastor das almas, que é Jesus, aquele que supervisiona as almas. Eu vejo os pastores da igreja como cães pastores alemães, isso mesmo, como um collie, como um border collie, cães que servem pastoreio. O pastor dá ordem aos cães e eles obedecem, cuidando das ovelhas. Assim são os pastores das igrejas, cães pastores de Jesus Cristo. Ele é o supervisor, é Ele que verifica como está o rebanho e usa os pastores para auxiliá-lo nesta tarefa. O pastor nunca pode ser o alvo final. Usar o termo bispo como um cargo hierárquico é desfazer de Cristo como cabeça da igreja. Tenhamos claramente a ideia que Pedro apresenta: o pastor e o bispo de vossas almas
é Jesus. Por isso Jesus sempre deve ser o alvo final da nossa vida, deve ser o objeto final da nossa adoração. Devemos ser cristocêntricos. Tudo deve girar em torno da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Para você pensar e praticar. A morte de Cristo é um ato de substituição penal que nos restaura ao aprisco de Deus. Está difícil? É pesado aquilo que tem sido dito por Pedro nesses últimos domingos, de sofrer pelo Evangelho, de sofrer pelo Cristo. Está sendo duro. Você não quer se humilhar, você não quer padecer dores. Talvez você precise entender que a morte de Jesus é um ato de substituição penal por você e por mim, e ela nos restaura ao aprisco de Deus. Como é fabulosa essa doutrina, que nos motiva a entender que não importa quanta perseguição venha sobre mim, quanto sofrimento, quanta angústia eu pereça, Cristo morreu para me livrar dos pecados e da punição do pecado, e Ele nos traz ao aprisco dele. E agora não somos mais desgarrados, mas somos ovelhas que tem um pastor e um bispo que supervisiona as nossas almas. Como isso acalenta o nosso coração e nos motiva a caminhada cristã, que não é fácil e que exige de fato que estejamos olhando para a obra redentora de Cristo Jesus. Curva a sua fronte, feche os seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus.